Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus, de acordo com o relato do evangelista João, no capítulo 10. Evangelho de Jesus, de acordo com o relato de João, capítulo 10. Irmãos, cada um dos 4 evangelhos tem um propósito diferente. O modo como Mateus e Lucas iniciam o evangelho, através de genealogias, é diferente do modo como João inicia. A maneira como Marcos inicia o seu evangelho, apresentando o início do ministério do Senhor Jesus, é diferente do propósito de João. Quando João começa o evangelho, ele não começa no tempo, ele começa na eternidade. Ele começa falando que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O propósito de João com este evangelho é apresentar a divindade do Senhor Jesus Cristo. E ele vai apresentando isso no decorrer de todo o livro. Deus é incompreensível a nós, seres humanos, porque Deus ele é eterno, nós somos temporais. Deus é ilimitado e nós somos limitados. Então, a única maneira de nós termos conhecimento de Deus é Deus se dando a conhecer, se permitindo ser conhecido por meio da sua revelação. E no decorrer da história bíblica, nós temos conhecimento que Deus, ele se dá a conhecer por meio de figuras. A figura que mais expressa perfeitamente quem é Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus, ele diz logo no início da carta, que o Senhor Jesus é a exata expressão do ser divino. Tudo aquilo que você pode conhecer a respeito de Deus, você encontra na pessoa de Jesus Cristo. A sua pessoa e a sua obra aponta para nós quem é Deus. É a revelação final do nosso Deus. Neste evangelho, o Senhor Jesus utiliza diversas figuras para apresentar quem Ele é e qual é a sua obra. Jesus ele se apresenta como o pão da vida, Ele se apresenta como a fonte de água viva, Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a própria vida. Ele se apresenta como a luz do mundo, como a videira e se apresenta como aquele que é o pastor das ovelhas. Essa figura de pastor, o bom pastor, é a figura que eu entendo que mais apresenta pessoalmente Jesus Cristo. É uma figura que nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele é o pastor. E ele não é apenas o pastor, ele é o bom pastor. A nossa exposição nessa noite será do versículo 1 até o versículo 18, do capítulo 10 do Evangelho de João. Vamos ler a palavra de Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a que não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las.
Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra, meus irmãos. O modo mais preciso para podermos compreender o que Jesus está dizendo aqui neste capítulo é voltarmos um pouco atrás para o capítulo 9 e entendermos o contexto que se deu. No capítulo 9, nós vemos a história de um cego de nascença e Jesus Cristo cura esse cego de nascença num dia de sábado. Quando esse cego de nascença é curado, as pessoas se espantam e isso chega ao conhecimento dos fariseus. Os fariseus começam a inquirir aquele homem, quem foi que o curou? Começam a perguntar aos pais dele se realmente ele era cego de nascença, e aquele homem não sabia dar muitas explicações. Aquele homem não era crente, e de acordo com o relato do capítulo 9, aquele homem não sabia nem quem era Jesus Cristo. Ele só sabe que ele era cego, e agora ele podia ver. Depois do cego, do ex-cego na verdade, dar explicações que não foram satisfatórias para os fariseus, e algumas das suas explicações serem até irônicas, ele é enxotado, ele é expulso da presença dos fariseus. No finalzinho do capítulo 9, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo se revela a esse ex-cego, se apresenta como aquele que o curou, se apresenta como o Filho do Homem. O texto bíblico diz que aquele homem crê no Senhor Jesus Cristo. E enquanto essa conversa entre Jesus e o ex-cego acontece, os fariseus de fora veem a conversa e começam a retrucar. E nessa situação, o Senhor Jesus Cristo começa a contar a parábola. O público-alvo para que Jesus conta a parábola é o grupo de fariseus. Este grupo é o grupo para quem Jesus conta a parábola. Então, dito isso, contextualizando, vamos agora adentrar essa passagem. E eu queria fazer também uma pergunta provocativa para os irmãos. Nós acabamos de mencionar que o que aconteceu aqui no capítulo 9 foi uma cura. Jesus começa a trazer uma parábola falando de bom pastor. Não seria mais coerente, né, no nosso ponto de vista, na nossa experiência humana, fazer uma parábola falando de médico, de cura, de doença ou algo do tipo? Será que falar sobre pastor, sobre ovelha, tem a ver com o que aconteceu? Então, lançada essa pergunta provocativa, vamos iniciar a nossa meditação dividindo o texto em alguns blocos, tá certo? O primeiro bloco vai do versículo 1 ao 2, vamos ler, fazer algumas considerações e partir para o próximo bloco. Esse primeiro bloco eu chamei de o ladrão versus o pastor. Vamos ler novamente o versículo 1 e o versículo 2. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Eu começo chamando a sua atenção para essa expressão que aparece aqui logo no começo do versículo 1. Em verdade. Na língua grega, essa expressão é uma única palavra. É uma palavra que nós utilizamos aqui hoje vastamente e nós utilizamos diariamente. É a palavra amém. Amém na Bíblia pode significar várias coisas, dependendo do contexto. Normalmente nós falamos amém, significando assim seja. Mas Jesus, especificamente, nos evangelhos, utiliza essa palavra com esse tom aqui, em verdade, em verdade. Quando você vê Jesus falando em verdade, ele está falando amém, amém. E o que é que ele está querendo dizer com essa expressão? Ele está querendo dizer, isso que eu vou começar a contar para vocês é a mais pura verdade. Isso que eu estou falando para vocês é de absoluta relevância, é a verdade absoluta. Preste atenção nisso que eu estou trazendo para vocês. Isso é em verdade, em verdade. E ele começa trazendo uma parábola de uma situação muito corriqueira para as pessoas do primeiro século. E ele diz, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador.
ele começa a trazer a figura de um curral de ovelhas, e esse curral tem uma porta, muito parecida com aquelas portas de fazenda onde os animais ficam guardados. E ele diz que existe um homem, que ele chama de ladrão e salteador, que ele não entra pela porta principal, ele tenta ir por cima. Uma pessoa que é ladra, uma pessoa que não está indo fazer algo correto, que não é dono de algo, ele nunca vai entrar pela porta principal. Ele vai ir pelas espreitas, ele vai se esconder, ele vai tentar dissimular para ter acesso àquilo que ele quer. E é justamente isso que aquele que é ladrão e salteador faz. A palavra que ele chama aqui no texto de, a palavra ladrão, é a palavra kleptes. É dessa palavra que vem o termo cleptomaníaco, ladrão. E a outra palavra que ele chama de salteador é um termo intercambiável. É muito parecido com aquilo que nós utilizamos na língua portuguesa, no contexto jurídico de roubo e furto. Na área jurídica há uma diferença de acordo com o grau de violência que é utilizado para subtrair, arrancar aquilo que é do outro. Então aqui, no Novo Testamento, utiliza-se esse termo intercambiável, mais ou menos nesse sentido que nós utilizamos, né, na nossa sociedade. E agora, o Senhor Jesus vai fazer o contraste. Ele já falou do ladrão e salteador, como é que ele tenta ter acesso ao aprisco, ao curral das ovelhas, e agora ele vai falar como é que o pastor tem acesso. Aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas, o dono das ovelhas, ele entra pela porta principal. Ele entra pela porta principal porque ele é conhecido naquele lugar. Ele é conhecido daqueles animais. Ele não precisa se esconder. Ele não precisa andar na ponta do pé. Ele não precisa vir tarde da noite. Ele vem na luz do dia. Ele entra pela porta. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é o cuidador daquele rebanho. Ele cuida daqueles animais. Existe uma grande diferença entre o pastor das ovelhas e o ladrão e salteador. Agora, irmãos, vamos para o segundo bloco da nossa meditação. Esse segundo bloco vai do verso 3 até o verso 5, e eu chamei esse segundo bloco, para ser um termo mais tecnológico, né? Eu chamei de reconhecimento de voz. Verso 3 ao verso 5. Capítulo 3, verso 3, diz a Escritura: para este, entenda este aqui como pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. E seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus, irmãos, está trazendo a figura não de um aprisco pequenininho, daqueles apriscos que a gente vê em fazendas pequenas. Ele está trazendo a ideia de um grande aprisco. Um aprisco tão grande que é necessário haver um porteiro. Não é apenas o pastor que toma conta daquele aprisco. Existe uma pessoa que tem um papel específico de tomar conta da portaria, da entrada daquele aprisco. E esse porteiro, que na parábola Jesus não explica muito bem quem é esse porteiro, o porteiro é a pessoa responsável por vigiar a entrada. Somente o pastor das ovelhas entra pela porta. Os ladrões não podem entrar pela porta, é por isso que eles vão por detrás. E ele continua: as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Quando o pastor fala com as suas ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas obedecem à voz do pastor. O pastor de ovelhas tem um relacionamento de amor com esses animais. Ele conhece as ovelhas pelo nome, elas não são coisas, elas não são apenas um número, elas são seres que ele trata com amor. Ele deu nome a esses animais, ele trata esses animais com deferência. Ele ama as suas ovelhas. Você que tem um animal de estimação em casa, um cachorro, um gato, ou que já teve vivência com animais de fazenda, você entende muito bem
qual é o trabalho de um pastor de ovelhas. O trabalho de um pastor de ovelhas, irmãos, não é simplesmente suprir as necessidades básicas desses animais, dando comida e água. O pastor de ovelhas é alguém responsável pela proteção integral desses animais. O pastor de ovelhas cuida da integridade física e da integridade emocional também desses animais. Ele se conecta com o rebanho, ele cuida do rebanho, ele ama o rebanho e o rebanho o ama. Irmãos, existem mais de 200 raças de ovelhas. Pesquisei isso essa semana, não sabia, fiquei espantado, né? Nosso Deus, ele é muito criativo, 200 raças só de ovelhas. E as ovelhas são animais que guardam lembranças muito fortes. As ovelhas lembram de coisas que a gente nem imagina. Elas têm uma habilidade especial para reconhecer a voz, ela reconhece o som. Ela consegue reconhecer numa manada de filhotes, ela consegue reconhecer pelo som o balbuciar, o berrar do seu próprio filhote. Por isso que elas fazem muito barulho durante a noite, para que elas saibam que os filhotes estão por perto. E Jesus enfatiza o papel da voz nesse tratamento, nesse cuidado com as ovelhas. As ovelhas são animais emocionalmente complexos. Agem com temperamentos diferentes, podem ser mais temperamentais ou não. Normalmente são animais que, quando estão diante do estresse e do barulho, podem ficar agressivas, podem tentar fugir, mas normalmente são animais dóceis com seres humanos. São animais que têm uma boa relação. São muito mais parecidos com os animais domésticos do que com animais de grande porte, como vaca, cavalo e etc. Ser pastor de ovelhas, irmãos, como vocês estão percebendo, é um trabalho que exige dedicação, é um trabalho que exige paciência, é um trabalho que exige bastante amor. Porque apesar das ovelhas terem todas essas características interessantes, são animais extremamente dependentes. São animais que não conseguem sobreviver sozinhos na natureza. São animais que precisam de alguém para autogerir a sua própria vida. E nesse momento, meus irmãos, nós vamos fazer para ficar algo mais didático, mostrar alguns vídeos, pedir para os irmãos colocarem, mostrando aqui como é que as ovelhas atuam, né? Não sei quantos dos irmãos sabem, mas na minha adolescência, início da minha juventude, eu tinha um sonho de ser veterinário, né? Então, agora, pesquisando isso de ovelha, eu estou meio que realizando esse sonho, né? Pronto, então vamos seguir. No final a gente vê essa parte das ovelhas. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos era que, basicamente, as ovelhas não têm condições de autogerir a sua vida sozinhas. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Elas não ouvem a voz de outras pessoas. E mesmo sendo cuidadas, existem ovelhas que podem agir agressivamente em determinadas situações. Então, enquanto os irmãos vão tentar resolver essa parte, vamos seguir com a mensagem. Vamos seguir para o próximo bloco. O próximo bloco de versículos vai do versículo 6 até o versículo 9. E eu chamei este bloco de o acesso exclusivo. Verso 6 ao verso 9. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Diferente do que alguns pensam, irmãos, as parábolas de Jesus não eram utilizadas como uma medida didática para facilitar a compreensão das pessoas. Vamos ver aqui em algumas passagens bíblicas que a intenção de Jesus com as parábolas era justamente o contrário do que normalmente a gente pensa.
Deixe marcado aqui em João capítulo 10, que a gente vai voltar, e abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 33 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 33 ao 34. Diz a Escritura: E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Quando Jesus pregava publicamente, ele pregava por meio de parábolas. Mas havia um grupo seleto, havia um grupo específico que ele ensinava abertamente sem falar em parábolas. Ele explicava as parábolas para um grupo específico, não para todas as pessoas. A outra passagem que vamos ver é o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 34 e 35. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 34 e 35. Diz a palavra de Deus: Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então nós observamos, irmãos, que o ensino de Jesus por meio das parábolas era profetizado no Antigo Testamento. E uma coisa que deve chamar a sua atenção também é que Jesus ele era o professor dos apóstolos, não é isso? Ele esteve com os apóstolos, ensinou os apóstolos e andou com eles durante anos. Aí eu te pergunto, quando é que um apóstolo de Cristo, em suas epístolas, ensinando as igrejas, faz um ensino por meio de parábolas? Que eu me lembre, eu não tenho lembrança nenhuma de uma carta que um apóstolo ensina por meio de parábolas. Então isso mostra que o propósito do Senhor Jesus Cristo com as parábolas não era facilitar a compreensão de um ensino complexo. Era, na verdade, dificultar para que se cumprisse aquilo que diz no Antigo Testamento ao seu respeito. Agora vamos ler novamente o versículo 7 do capítulo 10 de João, pode voltar. João capítulo 10, vamos ler novamente o versículo 7 e o versículo 9. Nesse primeiro momento vamos pular o verso 8 propositadamente para fins didáticos. Verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo, meus irmãos, novamente, usando em verdade, estão lembrados? Ele está dizendo, verdadeiramente, é a verdade o que eu estou dizendo. Isso aqui, que eu quero que eu estou prestes a te falar, é de extrema importância. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus se coloca na parábola como dois elementos. Ele é tanto o pastor das ovelhas, como nós vamos ver mais à frente, e ele é a porta das ovelhas. Então, ele se coloca como a porta, o acesso, a via de entrada e a via de saída para as ovelhas. E ele diz, no verso 9, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Esse alguém, dentro da parábola, é uma ovelha. Se uma ovelha entra pela porta, ela é salva. Lembre que estamos falando da porta de um aprisco. Aprisco traz a ideia de que é um lugar de proteção, um lugar onde a ovelha se protegia dos predadores, dos inimigos, dos ladrões. Então, quando Jesus usa essa expressão será salvo, é nesse sentido. E a palavra grega que é traduzida com a expressão com será salvo, ela é uma palavra que está na voz passiva, indicando que não é a ovelha que se salva, não é a ovelha pela sua capacidade que se salva, mas ao entrar, ela é salva por alguém, ela é protegida por alguém, ela é protegida tendo acesso à porta. E não só a porta serve para a entrada, a porta também serve para a saída
para que essa ovelha, sendo conduzida pelo pastor, que é o próprio Cristo, encontre pastagem. Jesus está dizendo: todas as necessidades que uma ovelha precisa, eu dou. O que é que um animal gosta? O animal gosta de se sentir protegido e ter o que comer. É isso que Jesus está dizendo. É isso que eu dou para as minhas ovelhas. E agora o versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Irmãos, quando o Senhor Jesus fala, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, obviamente ele não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Não é isso que Jesus está dizendo. Os intérpretes entendem que Jesus pode estar se referindo a dois grupos específicos. No livro de Ezequiel, no capítulo 34, vamos abrir essa passagem. Livro de Ezequiel, capítulo 34, é um capítulo muito conhecido. Ezequiel, capítulo 34, vamos fazer a leitura do verso 2 ao 6. Aqui, o profeta Ezequiel exorta os líderes da nação de Israel, os quais são chamados aqui nessa passagem de pastores. Ezequiel, capítulo 34, do versículo 2 ao versículo 6. Observem como é uma linguagem muito parecida com a que Jesus usa em João 10. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais a ovelha. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Agora eu faço uma pequena pausa e volto àquela pergunta que eu fiz no começo. Por que Jesus está falando de cura e começa a falar de pastor de ovelhas? Porque o pastor de ovelhas, no primeiro século, ele não era apenas pastor de ovelhas, ele tinha uma função de veterinário também. Ele cuidava da saúde dos animais. É por isso que ele começa essa parábola. Verso 5. Assim se espalharam por não haver pastor. As ovelhas se espalharam e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Vamos voltar para o capítulo 10 do Evangelho de João. Então, irmãos, pelo que nós acabamos de ver aqui no livro de Ezequiel, muito provavelmente quando Jesus fala que todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, ele estava fazendo uma referência a essa profecia do Antigo Testamento, aos líderes de Israel. E isso também se aplica às pessoas com quem Jesus estava falando, os líderes do povo, os fariseus para quem ele estava se dirigindo. Então, Jesus pode estar ao mesmo tempo tanto trazendo à tona aquilo que é dito no profeta Ezequiel, quanto falando diretamente para os líderes daquela época com quem ele estava interagindo naquele momento. Então ele está dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, vocês são ladrões e salteadores. E o que é que as ovelhas fizeram diante da atitude de vocês, quando vocês vieram? Elas não deram ouvidos a vocês. As minhas ovelhas não deram ouvidos aos ladrões e os salteadores. Vamos agora para o quarto bloco da exposição, do verso 10 ao verso 13, irmãos. Esse bloco eu chamei de as diferenças entre o mau pastor e o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, do verso 10 ao 13, diz a Escritura: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas.
Se você veio de uma igreja neopentecostal, é muito provável que em toda a sua vida, quando você se deparou com esse versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, você entendeu que esse ladrão aqui na passagem é o diabo. Mas a passagem não dá abertura para a gente fazer essa interpretação. Algumas pessoas até já falam direto, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Não é isso que essa passagem está dizendo. À luz do contexto, como nós estamos examinando, o ladrão é uma referência aos maus obreiros, aos maus líderes, aos fariseus que Jesus está se dirigindo, aos maus pastores. Eles são os ladrões. E eles não são apenas ladrões no sentido como vimos logo no começo. Eles são ladrões e são tratados como mercenários pelo Senhor Jesus. A palavra que aparece aqui no versículo 12, o mercenário, é uma palavra que traz a ideia de uma pessoa que é um servo remunerado. E essa expressão, nesse texto, não é uma expressão bem vista. O servo remunerado nesse texto é uma pessoa que trabalha visando exclusivamente o lucro. É aquele que cuida das ovelhas por dinheiro. É aquele que não ama as ovelhas. Ele não é pastor. Ele ama aquilo que as ovelhas podem proporcionar a ele. Ele não ama as ovelhas. Ele não ama tanto ao ponto de que Jesus diz, o mercenário que não é pastor. O que é que o mercenário faz? Quando vem o lobo, o que é que ele faz? Ele protege as ovelhas? Ele vai embora. Ele vai proteger o dele, ele vai garantir o dele, ele vai se proteger. Ele diz no verso 10, vamos ler novamente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Mais uma vez, Jesus está se colocando como o pastor que está cuidando das ovelhas. O pastor que garante a proteção das ovelhas. O pastor que garante o sustento. O pastor que conduz as ovelhas a pastos verdejantes. Ele diz no verso 11, é agora que ele diz abertamente que ele é o pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós temos observado, irmãos, que o trabalho do pastor de ovelhas é um trabalho árduo, é um trabalho perigoso, é um trabalho difícil. O pastor de ovelhas, conduzindo seus animais, certamente tinha que enfrentar animais selvagens, tinha que enfrentar predadores. Quando nós nos deparamos, irmãos, com o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 36, vemos o relato que Davi, enquanto pastor de ovelhas, ele lutou contra um urso e um leão. Então nós vemos os perigos que acontecia naquele período. Animais selvagens, animais que queriam matar os animais, pegar as ovelhas e sem contar ladrões que também queriam roubar em alguns momentos. E aí ele disse que o mercenário, quando vê os perigos, o que é que ele faz? Ele foge. Ele garante o dele e se sai, deixa os animais lá morrer. Porque ele só quer o dinheiro, ele só trabalha por dinheiro. O fim dele é o lucro. Continuando. Verso 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e logo dispersa. Se nessa parábola, irmãos, houver algum espaço que se refere ao diabo, é essa parte aqui, o lobo. Quando vêm os perigos sobre as ovelhas, os maus obreiros fogem e o lobo ataca as ovelhas, destrói as ovelhas, dispersa as ovelhas. Então, o diabo seria, nessa passagem, esse lobo. Jesus não explica se realmente é, mas é o único personagem na parábola que teria condição de ser uma referência ao diabo, às tentações, ao pecado, enfim. Verso 13. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Vamos para o próximo bloco, do verso 14 ao verso 16, e eu chamei de o relacionamento de Jesus com suas ovelhas. Verso 14 ao verso 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz,
então haverá um rebanho e um só pastor. Quando nós vemos aqui, irmãos, nessa passagem, Jesus falando, conheço as minhas ovelhas, assim como o Pai me conhece, a palavra conhecer aqui se refere a relacionamento. Jesus fala conhecer não no sentido de saber quem é, mas no sentido de ter relacionamento, de ter comunhão, se relacionar. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, eu tenho relacionamento com minhas ovelhas, eu amo as minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Então olha que coisa maravilhosa. Nós, insignificantes que somos, temos um Deus, temos um Salvador que nos conhece pelo nome. Nós não somos apenas mais um. Nós não somos apenas o membro número 1, número 100 da Igreja Batista Regular da Pituba. Nós somos pessoas que Jesus Cristo conhece pelo nome, Jesus Cristo ama, Jesus Cristo morreu por nós e Jesus Cristo tem um relacionamento de amor real conosco, se preocupa verdadeiramente conosco. E ele diz, e elas me conhecem a mim. As ovelhas de Cristo, ao mesmo tempo que são conhecidas pelo seu pastor, o Senhor Jesus, o pastor Jesus Cristo conhece as ovelhas também, e as ovelhas conhecem. Verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem perceber a profundidade disso aqui. Jesus Cristo está dizendo que o relacionamento que ele tem com as suas ovelhas é um relacionamento semelhante ao relacionamento que ele tem com o Pai. Então observe que coisa gloriosa, que privilégio nós temos. Nós, irmãos, pecadores que somos, limitados que somos, Jesus Cristo tem afeto por nós. Jesus Cristo se preocupa conosco. Jesus Cristo nos ama. Jesus Cristo intercede ao Pai por nós. Ele vive a interceder por nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Se isso não encher seu coração de alegria, nada mais vai encher. Eu não estou dizendo, irmãos, que o seu cantor favorito lhe conhece, curtiu você lá no Instagram, que alguém comentou você lá na live, viu lá seu arroba e mencionou. Eu estou dizendo que Jesus Cristo, o dono do universo, o Salvador da humanidade, Ele nos conhece pessoalmente, Ele nos ama e Ele se preocupa conosco de fato. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas me ouvirão a voz, então haverá um rebanho e um pastor. Para entendermos melhor esse versículo, precisamos lembrar que esse versículo estava em qual contexto? O contexto de Israel. Jesus está falando com os fariseus. Jesus Cristo, nesse momento, estava no seu ministério, indo se oferecer como Messias ao povo de Israel. Mas o que é que vai acontecer? Israel vai rejeitar o Messias. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando ele fala, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, você tem que ter em mente que esse aprisco que nós estamos examinando nessa passagem é Israel que ele está se referindo. Então, o texto está dizendo que Jesus Cristo tem outras ovelhas fora deste aprisco. Que ovelhas são essas? Os gentios. Que ovelhas são essas? Somos nós, a igreja de Cristo. Quando Israel rejeitou o Messias, abriu espaço para os gentios. E até chegar à plenitude dos gentios, como o apóstolo Paulo diz aos romanos, Israel permanecerá endurecido. Então, irmãos, nesse momento em que vivemos, na era da igreja, judeus podem participar do aprisco entrando na igreja, adentrando na igreja. A igreja é composta de judeus e gentios. Mas essa era em que nós vivemos, essa realidade que nós desfrutamos hoje, ainda não é o cumprimento pleno disso que Jesus Cristo está dizendo aqui no verso 16. Isso irá se cumprir, meus irmãos, plenamente no reino milenar, onde de fato Israel, enquanto nação, será restaurado, terá uma comunhão restaurada com o Senhor Jesus Cristo. E a igreja também participará dessa comunhão maravilhosa.
Se você observar o último capítulo da Bíblia, quando é apresentada a noiva do Cordeiro, a cidade, a Nova Jerusalém, você vai ver lá elementos que remetem às 12 tribos e elementos que remetem aos 12 apóstolos. Nesse dia, meus irmãos, glorioso, haverá apenas um único rebanho. As ovelhas do outro aprisco estarão reunidas com as ovelhas, com essas ovelhas como nós, né, da igreja, e seremos um único rebanho com um só pastor. E aí Jesus, depois de explicar o significado da parábola, ele faz um comentário. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Esse trecho aqui, irmãos, eu chamei de o sentimento do Pai pelo bom pastor. Então, meus queridos, o Senhor Jesus, quando ele diz assim, verso 17, por isso o quê? Por causa do meu amor enquanto pastor pelas minhas ovelhas, por eu me sacrificar pelas minhas ovelhas, por eu amá-las, por eu zelar por elas, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E ele continua, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Nós estamos vendo aqui o mistério, meus irmãos, das duas naturezas de Cristo. Somente um homem pode morrer, Deus não pode morrer. Mas somente Deus tem o poder em si mesmo de levantar dos mortos. Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus, Jesus Cristo é verdadeiro homem. E é isso que ele está apresentando aqui nesse trecho. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então Jesus Cristo está dizendo que o Pai se agrada do Filho por ele se doar, se entregar, amar essas ovelhas, comprá-las a preço do seu próprio sangue. Irmãos, isso é lindo demais, isso é maravilhoso demais, é profundo demais. O Pai ama o Filho, se alegra com o Filho, porque ele morreu para salvar pecadores como eu e você. Qual pai, mesmo que tivesse 10, 20, 30 filhos, mesmo o pastor Bruce, que tem vários filhos, será que ele entregaria um dos filhos dele para morrer por alguém? Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai, santo, ele se entregou para morrer por pecadores como nós, irmãos. O unigênito do Pai se entregou. E nessa entrega, o Pai demonstra amor pelo seu Filho, demonstra afeto pelo seu Filho. Com o texto exposto, meus irmãos, vamos caminhar para algumas aplicações para a nossa vida. Eu começo a primeira aplicação, meus irmãos, relembrando a palavra da ovelha mais próxima do Senhor Jesus Cristo entre os 12 apóstolos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 24 e verso 25. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 24 e verso 25, diz a Escritura: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Você é convertido ao pastor e bispo deste rebanho que Pedro está se referindo? A minha pergunta, irmã, não é se você é membro dessa igreja, não é se você cresceu aqui, se tem familiar aqui, se congrega aqui, se desde cedo vai para a igreja. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: você é convertido ao pastor destas ovelhas que nós estamos analisando, meditando esta noite? Você faz parte do aprisco?
você é ovelha de Jesus Cristo, você é contado entre estes. Se você for contado entre estes, você será marcado com um sinal. Não é simplesmente dizer que você é. Não é simplesmente estar no meio das ovelhas que te torna ovelha. As ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz. Se você não ouve a voz dele, significa que você não é parte desse grupo. Você não é dessas ovelhas. Mas existe solução para isso. Ainda existe esperança para você. Arrependa-se do seu pecado. Creia no Evangelho. Creia que Jesus Cristo é o supremo pastor que nós estamos meditando. E ele, sendo pastor, ele deu a vida dele pelas ovelhas. E a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós lançamos na cruz, nós somos sarados dos nossos pecados, como Pedro mencionou. E nós somos transferidos para esse grupo. Somos transferidos para esse rebanho chamado Igreja de Cristo. Ovelhas compradas pelo sangue do Cordeiro. É de extrema importância, irmãos. Não basta ser participante de uma igreja evangélica, irmãos. Se arrependam e creiam no Evangelho. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção em tudo que nós examinamos neste capítulo 10. Jesus está dando uma certeza. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Jesus Cristo, elas são marcadas por isso. Elas ouvem a voz de Jesus Cristo. A porta, Jesus Cristo, é o único meio de acesso ao céu. Não é pela sua moralidade, não é porque você é um bom pai, uma boa mãe, uma pessoa ética, uma pessoa que não faz mal a ninguém, que paga as suas contas em dia, uma pessoa que é melhor do que a maioria, uma pessoa que se acha que ajuda os pobres. Não é nada disso, irmãos. A única maneira de você entrar no céu é por meio de Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade. Não existe tentar entrar escalando a muralha, como o ladrão faz. Somente pela porta, Jesus Cristo, que você será capaz de adentrar o céu. A segunda aplicação, eu me dirijo a você, que apesar de ter contato com a sã doutrina, apesar de ter contato com a palavra de Deus, com a verdade, com o ensino correto das Escrituras, ainda assim tem contato com falsos pastores, tem contato com falsos mestres, assiste nos meios de comunicação pregações, tem contato com o falso ensino regularmente. Se você liga a televisão, facilmente você vai encontrar. Você não vai ter dificuldade nenhuma para ter contato com o engano, com a heresia. Só liga a televisão e você vai encontrar. Irmãos, as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz. Jesus Cristo falou, e aquilo que Cristo falou, os seus apóstolos registraram na Escritura. E quando este livro, irmãos, ele é lido, ele é exposto, ele é apresentado com fidelidade, é como se o próprio Deus, que inspirou esse texto, ele descesse e autoritativamente estivesse falando com você. Então, se você tem conhecimento disso e continua tendo contato com o engano, tem uma coisa errada com você. Nós vimos aqui que as ovelhas de Cristo, elas não dão ouvidos à voz dos ladrões, dos salteadores. As ovelhas de Cristo, elas ouvem o Supremo Pastor. As ovelhas de Cristo se voltam para a verdade do Evangelho. Fuja do vento de doutrina, fuja desse tipo de coisa, fuja dessas misturas que só fazem confundir a sua mente, o engano. E em terceiro lugar, eu me dirijo a você que serve ativamente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que serve em diversos ministérios. Você que, de alguma maneira, contribui para que a obra do Senhor avance e esse culto esteja acontecendo. Nós mencionamos no início da parábola, meus irmãos, uma pessoa aqui que Jesus Cristo não disse quem é. Eu vou ler novamente aqui o texto com vocês. João, capítulo 10, verso 3. Para o pastor, o porteiro abre. Jesus não diz quem é esse porteiro. A única informação que nós temos aqui nesse texto é que o porteiro é uma pessoa que tinha um único papel. O que é que ele fazia? Ele abria a porta
para que Jesus Cristo tivesse contato com suas ovelhas. Ele abria a porta para que as ovelhas interagissem com Jesus, para que Jesus fosse até as ovelhas. Se você serve a Jesus Cristo, você é esse porteiro. Eu sou esse porteiro. Todos nós somos esses porteiros. E isso, meus irmãos, é de extrema relevância para a nossa realidade. Se nós nos negamos, nos recusamos a servir no aprisco do Senhor, seja por falta de vontade, seja por perder as qualificações que são exigidas, o Senhor levantará outras pessoas. E essas pessoas irão servir. Porque ninguém é insubstituível. O único que é insubstituível é aquele que, ao mesmo tempo que é a porta, é o pastor das ovelhas. E este é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Irmãos, vamos orar. Amado Deus, Todo-Poderoso, nós te glorificamos, agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade em tudo aquilo que ela diz. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado graça de estarmos aqui neste local para meditarmos. Obrigado porque, apesar das minhas fraquezas, o Senhor me deu graça para finalizar essa mensagem. Eu agradeço, ó Pai, pela vida de cada irmão que está aqui presente. Peço que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor possa estar levando aos corações tudo aquilo que eu falei. Na minha limitação, eu sou capaz apenas de comunicar aos ouvidos. É o Senhor que leva as minhas palavras e leva até o coração. E se eles ouvirem, ó Pai, não é por minha causa, não é por capacidade minha, é porque Cristo Jesus falou com eles. Ó Deus, eu te peço por aquelas pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, que tu venhas ter misericórdia, que aqueles que são teus, ó Pai, ouçam a tua voz. Que o Senhor destampe, ó Deus, tire a cera do ouvido, Senhor. Que o Senhor tire a surdez. Que o Senhor destampe os olhos, tire a cegueira dos olhos e possam contemplar, ó Deus, a beleza de Jesus Cristo. Que possam ver o supremo pastor de nossa alma e sentir desejo, amá-lo verdadeiramente, sentir apreço, paixão. Ó Senhor, eu te peço por cada irmão de cada ministério dessa igreja que te serve como um porteiro. Peço que o Senhor guarde, que o Senhor dê graça, que o Senhor reanime as forças, que o Senhor não permita que desanime em meio às dificuldades e que tudo venha a ser feito para a tua glória, para o louvor do teu nome. Peço a Deus que o Senhor esteja abençoando os pastores dessa comunidade, que apesar, ó Deus, de limitados, de imperfeitos, tipificam, apontam, representam nesta comunidade o papel do nosso Senhor Jesus. Que o teu nome possa ser glorificado por meio da vida desses homens, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Conseguiram o vídeo? Pronto, vamos mostrar aqui o vídeo rapidinho para os irmãos não ficarem mortos de curiosidade. Então esse é o primeiro vídeo. Esse vídeo, meus irmãos, talvez alguns de vocês conheçam. Esse vídeo mostra, irmãos, que uma ovelha não tem condições de se autogerir, de se autocuidar. Quando a ovelha é libertada, o que é que ela faz? Ó, pronto. Então a ovelha precisa de alguém que esteja cuidando dela constantemente. Precisa de um pastor. Precisa do nosso supremo pastor. Pode ir para o próximo vídeo, segundo vídeo. Observe o que acontece quando outras pessoas chamam as ovelhas. Não, pulou. É isso aí. Pronto. É porque está sem áudio, os irmãos não vão ver, mas a imagem dá para mostrar. Então é como se fosse a imagem de uma fazenda. Algumas pessoas chegam e começam a chamar as ovelhas. Vai chamando e as ovelhas nem aí, continuam pastando.
Fazem de todo jeito para chamar atenção. Mas as ovelhas não ouvem a voz de jeito nenhum. E agora, quando vem um pastor, é isso que Jesus está comunicando, irmãos, na parábola. É justamente essa cena. E o último vídeo. Esse aqui também fez sucesso na internet, viu? As ovelhas se assustaram, derrubaram o pastor. Pronto, o pastor agora vai tentar se levantar, né, da queda, né? Aí olha o que a ovelha vai fazer. Pois é, irmãos, existem ovelhas que são assim. Eu convido o grupo de louvor para cantar um cântico ao Senhor. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.